Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Hoje é sábado, santo dia do Senhor. Êxodo 20 nos diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sábado é o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. O Senhor criou um dia para que eu e você tivéssemos uma comunhão maior com Ele, para que nós aprendêssemos neste dia a esquecer dos nossos próprios interesses e nos dedicar de forma abnegada às nossas famílias e ao trabalho do nosso Deus. Que o Senhor te dê um sábado feliz na presença dEle. Neste momento, nós convidamos a todos para continuar a adoração através agora da oração. A Ciele. Sim, irmã, bom dia, feliz sábado. Bom dia, minha princesa, seja bem-vinda. Vamos orar? Vamos fazer 2 orações? Eu faço uma, você faz a outra? Sim, querido. Tá, então vamos nos colocar de joelho, aquelas que puderem, dobrar os joelhos para orar. Querido Deus, Pai, te somos gratos pelo cuidado especial que o Senhor tem conosco, agradecemos por mais um dia de vida, a tua misericórdia se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, venha ao teu reino e faça a tua vontade. Aqui está parte do teu povo. Nós te pedimos que, pela tua bondade, que o Senhor perdoe os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Cria em nós, ó Deus, um coração puro,
renova dentro de nós um espírito reto. Neste momento, nós vamos estudar a tua palavra, Senhor. Te pedimos que fale conosco poderosamente, use a tua serva, tome em tuas mãos, Senhor, para que não só agora, mas todos os momentos da vida dela que sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Continuando, querido Pai, em tua presença, nos humilhamos diante do teu trono de graça, porque sabemos que somos pó, mas este pó, Senhor, está sendo revigorado pela tua misericórdia. Ó, querido Deus, nós te pedimos por cada um que está aqui nesta manhã. Nós imploramos que o teu poder seja manifesto em nossas vidas neste dia. Porque este dia, Senhor, é o único que temos. Portanto, nós queremos nos entregar. Nós somos vasos, o Senhor é o oleiro. Então, venha moldar-nos, ó Pai. Venha fazer-nos mais semelhantes ao Senhor. Use, ó Deus, a minha voz, porque eu não sou nada, Pai. Estamos aqui diante da presença de um Deus poderoso. O Deus que pode fazer todas as coisas por nós. Então, usa-nos, ó Deus. Usa-nos porque nós merecemos estar na tua misericórdia. Não merecemos estar na tua misericórdia, mas o Senhor nos alcança, assim mesmo em nossos pecados. Obrigada por esse momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Irmã, vai ter alguma música, alguma coisa antes ou já é a mensagem? Já teve o louvor, agora é a mensagem. Então tá bom. Bem, queridos ou queridas, né? Nós só temos mulheres aqui, é isso? Não, temos homens também, os varões estão conosco. Sim. Obrigada pela presença de todos vocês. Bem, a mensagem que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos é uma mensagem conhecida, mas que tem calado fundo em meu coração. Nos últimos dias, eu tenho feito o ano bíblico, junto com o Instituto de Profecia, e nós temos estudado as cartas de Paulo, e temos lido o livro Atos dos Apóstolos, e temos descoberto muitas coisas interessantes que nos ajudarão ainda mais agora nesses últimos dias. E nós gostaríamos só de fazer um esboço rápido, né, sobre alguns momentos que Paulo estava passando em sua vida. Nós conhecemos e sabemos que Paulo foi um homem escolhido por Deus para levar a mensagem, não só aos judeus, mas também aos gentios, principalmente. E em Atos dos Apóstolos, gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 19, verso 21. 19, verso 21. E com a palavra aberta, nós vamos mais uma vez pedir a unção do Espírito Santo neste momento. Oremos? Paizinho querido, nós queremos implorar a tua misericórdia neste momento. A tua palavra, Senhor, será aberta, será lida. Aqui está apenas a voz de uma pecadora, mas que o teu Espírito Santo seja neste momento a luz para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 21. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Neste verso nós vemos que Paulo tinha muito interesse em ir a Roma. Ele havia pregado em vários lugares, mas ele não tinha ainda pregado em Roma. E aqui ele demonstra o interesse dele. Ele queria muito, e as igrejas também almejavam isso. Mas o que estava acontecendo? Paulo estava em Jerusalém, e ali em Jerusalém, Paulo foi preso. E o relato do Atos dos Apóstolos, essa mensagem, irmãos, se encontra entre o capítulo 43 e 44, tá bom? Se os irmãos quiserem depois conferir.
Então, ele estava ali em Jerusalém para deixar alguns donativos para as pessoas que estavam ali, alguns cristãos. E ele foi preso em Cesareia. E ele passou ali 2 anos e ele foi preso pelos próprios patrícios. E naquele momento ali, a esperança de Paulo estava um pouco abalada, porque ele imaginava ir a Roma como? Liberto, não é? Para pregar o evangelho, para disseminar a palavra de Deus. Mas agora Paulo estava preso. E as igrejas imaginavam, né? E agora? Como vai ser? Né? Como que Paulo vai pregar o evangelho? Como Paulo vai fazer agora se está preso? E Paulo, ele foi, então, comissionado a um centurião chamado Júlio. Esse centurião, irmãos, eu achei muito interessante que esse centurião chamado Júlio, ele gostava de Paulo, sabe? Ele queria sempre fazer algumas coisas, arrumar algumas coisas para beneficiar Paulo. E olha como Deus é cuidadoso. Eu fiquei, assim, muito impressionada com o cuidado de Deus. Mesmo nos sofrimentos, mesmo nas dificuldades que Paulo lhe passava, Deus sempre colocava pessoas para ajudar Paulo. E naquele sofrimento, né, que ele estava ali preso junto com outras pessoas ruins, Júlio sempre estava disposto. E conta até um relato no livro que um dia eles aportaram, né, o navio aportou em um certo lugar e tinha alguns cristãos, e os cristãos pediram a Paulo para ficar ali pelo menos 7 dias para estar com ele. E o centurião concedeu esses dias. Olha que maravilha! E Paulo pôde ali naquele momento, então, pregar a palavra e estar com os irmãos. Continuando então a história, vamos para Atos, capítulo 28, verso 16. Alguém gostaria de participar conosco, de ler aí para gente? Atos 28, verso 16. 28, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo foi a Roma, preso, né? Mas o centurião Júlio, ele permitiu que Paulo morasse sozinho, junto com o seu soldado, claro, né? Porque ele tinha ainda que estar, né, com os agrilhões, com as correntes, e junto ao seu soldado. Mas ele permitiu que Paulo morasse sozinho nessa casa por 2 anos, nós vamos ver daqui a pouco, mais 2 anos, né? E os outros presos, eles foram levados para outro lugar. Mas a Paulo foi permitido isso. Mais uma vez, olhemos com carinho o cuidado de Deus. E hoje nós podemos estar pensando, né? Eu estou passando por tantos problemas, tantas dificuldades. Será que Deus não está cuidando de mim? Será que Deus não está vendo o que estou passando? Paulo, irmãos, poderia ter pensado isso. Será que Deus não está prestando atenção em mim? Eu quero ir a Roma liberto para pregar o evangelho, para estar ali, falar aos meus irmãos, pregar para aqueles que ainda não conhecem a palavra. Será que Deus não está vendo isso? E agora Deus permite que eu seja preso. Mas, irmãos, Paulo nunca olhava por essa perspectiva. Não. Ele sempre olhava os mínimos cuidados que Deus tinha com ele. E hoje, meus irmãos, nós também podemos olhar para os mínimos cuidados. Pode ser que eu esteja falando para alguém que esteja passando uma grande dificuldade neste momento. A perda de um ente querido, de repente, não sei, né, um problema financeiro. Tente olhar, irmãos, para os mínimos cuidados de Deus na sua vida. Sabe, Deus é Deus de detalhe. E às vezes nós imaginamos coisas grandiosas que Deus precisa fazer para a gente, mas de repente Deus quer te encontrar e quer te fazer enxergar que as mínimas coisas, né, os mínimos de Deus em nossa vida, podem nos fazer agradecidos a Ele. E nós vamos ver durante a mensagem dessa manhã que realmente o que parecia ser ruim na vida de Paulo foi o que alavancou o Evangelho, a pregação do Evangelho. Agora, alguém leia para a gente, ainda no capítulo 28, os versos de 17 e 19, por favor.
17 e 19? Não, a 19. Tá bom? 17 a 19. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver de mim nenhum crime possível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Obrigada, irmã. Irmãos, entenderam o contexto aqui? Paulo, após 3 dias que havia chegado em Roma, Paulo agora se reúne com quem? Com os principais judeus, ou seja, com a liderança, né, do seu povo. E ali Paulo começou a despertar o motivo, o porquê que ele estava ali em Roma. Olha, irmãos, eu estou aqui em Roma, né, não que eu tenha pregado nada contrário à palavra, mas eu fui preso, né, como prisioneiro em Jerusalém, nas mãos dos romanos, mas eles me interrogaram, viram que não havia nada em mim, né, que eu pudesse estar preso. Contudo, lá no verso 19, né, diz que por oposição dos judeus, ele então foi forçado a apelar a César. E olha, irmãos, o Espírito de Profecia diz que Paulo aqui, ele preferiu ser julgado pelos pagãos, pelos romanos, do que pelo seu próprio povo. Que tristeza, né, irmãos? Mas, mesmo assim, Paulo não estava abatido. Ele estava ali contando para os seus irmãos, para os líderes, né, dos judeus, o que havia acontecido. E então, agora, nos versos 23 e 24, vamos continuar o relato. Por favor, irmã, pode ler para a gente? 23 e 24. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como dos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Obrigada, irmã. Irmãos, olha o que acontece aqui. As pessoas, quando souberam que Paulo estava ali, eles foram correndo, né, ao alojamento de Paulo, na casa de Paulo. E aqui, Paulo começou a dizer, né, falar, pregar sobre a lei tanto de Moisés, né, ele pregava pela lei de Moisés, como pelos profetas, e ele tentava persuadir as pessoas a Cristo. E o que aconteceu? Alguns criam e outros não creram. E toda essa controvérsia entre os que criam e os que não criam causava um certo desconforto. E olha o que agora os versos 25 a 29 vai nos dizer. Pode continuar, irmã. Obrigada pela sua participação. 25 a 29. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Olha só, irmãos, vocês entenderam o que nós acabamos de ler? Aqui Paulo está dizendo que o profeta Isaías já havia profetizado sobre esse acontecimento. Aqui ele diz que o povo
Que povo era esse, irmãos? Não era o povo do mundo, não eram os romanos, era o povo de Deus. Aqui ele diz que as pessoas ouviriam, mas não entenderiam, não é? Veriam, mas não perceberiam, e seria um povo de coração duro. Irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. Será que nós, enquanto povo de Deus, muitas vezes não estamos com o coração endurecido? Será que nós, como povo de Deus, muitas vezes, ao sermos advertidos, repreendidos, ou de repente algum irmão, né, deseja nos explicar alguma coisa da Escritura que nós não entendemos ainda e nós queremos debater, não é, e dizer o nosso jeito, a nossa crença, né, de repente? Eu não sei, irmãos, mas onde vocês moram, né? Mas aqui onde eu moro, algumas contendas entre irmãos, até mesmo de profecia, não é? De textos bíblicos, de doutrinas. Irmãos, nós precisamos estudar por nós mesmos, mas nós precisamos também ser humildes, estudar, pedir a Deus que Deus nos mostre o que nós ainda não conseguimos compreender. Naquele momento ali, os judeus, nós sabemos que Paulo, o que acontecia aqui, irmãos? Paulo, ele havia tido um encontro com Jesus, não foi isso? Nós conhecemos bem a história. Paulo teve um encontro com Jesus. E Paulo ali recebeu de Cristo algumas coisas e ele precisava passar para os outros. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós entendemos e sabemos que aquela lei cerimonial que existia até então, ela foi eliminada, anulada. E alguns do povo de Deus, judeus, ainda estavam, né, agarrados a algumas leis de circuncisão, alguns ainda não acreditavam na ressurreição de Cristo, algumas coisas desse tipo. E quando alguns ouviam Paulo pregar isso, eles achavam que Paulo estava pregando um outro evangelho, uma outra doutrina. E Paulo queria apenas ensiná-los a entender que Jesus veio, que por meio de Cristo unicamente eles seriam salvos, não mais por aquelas leis, né, cerimoniais, leis da circuncisão, entre outros. Então aqui, irmãos, o povo estava com o coração endurecido. E hoje, em nome de Jesus, será que o nosso coração não está endurecido? Será que hoje, irmãos, nós estamos, de repente, apegados tanto a algumas leis? Não estou dizendo aqui, queridos, que não devemos guardar lei de maneira alguma. Mas será que nós estamos querendo conseguir a salvação através de obras? Através de algumas coisas que fazemos e esquecemos de nos amar, esquecemos de ser a luz para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso marido. Será que muitas vezes nós não batemos no peito e dizemos, eu estou certo? Às vezes dentro da nossa própria casa, né? Eu estou certo, você está errado. E nessa contenda eu acabo perdendo de vista o verdadeiro evangelho. Irmãos, aquelas pessoas estavam ali, mas muitos não creram naquilo que Paulo estava pregando. E agora, fechando parênteses, né, e voltando para a história, nos versos 25 a 29, nós vemos aí, né, que muitos, principalmente no verso 29, muitos judeus partiram dali tendo contenda entre eles. Irmãos, quando eles deveriam ter partido ali daquela casa de Paulo? Felizes, não é? Amando uns aos outros. Mas não, estavam ali alguns, né? Alguns creram, mas outros partiram dali com intrigas, com contendas. E nós entendemos que a esperança que Paulo estava pregando era a esperança de Cristo, de Jesus na vida dele. Irmãos, a prisão de Paulo foi uma bênção para muitos. E o Espírito de Profecia diz que Paulo, na sua prisão, entendemos que Paulo passou, nós vamos ver agora nos versos 30 a 31, só para concluir aqui esse texto. Vamos ler então. Irmã, pode ler para a gente, por favor, o 30 e 31, para a gente fechar aqui o contexto? Ok. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o evangelho de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos.
Olha só, entendem que às vezes as coisas ruins que acontecem em nossa vida é para abençoar outros? Paulo foi preso para Roma. A igreja estava desesperada porque eles achavam que Paulo iria ali como um homem liberto. Paulo havia viajado por vários lugares, pregado em vários lugares, mas agora Paulo estava preso. O Espírito de Profecia diz, irmãos, que Paulo, olha só, na prisão, o evangelho, a pregação do evangelho por meio de Paulo foi muito mais eficaz do que quando ele estava liberto. Ali naquela prisão, Paulo enviou cartas aos filipenses, enviou aos romanos, enviou aos colossos, enviou... Ele ali preso, ele enviava cartas para muitas pessoas. E a prisão de Paulo, aquele sofrimento aparentemente que Paulo estava passando, foi uma bênção na vida das pessoas. E Paulo, por 2 anos, estava numa casa alugada, porque a Bíblia diz, né? E ele recebia todos ali. Irmãos, Paulo recebia todos sem nenhum impedimento. Enquanto em outras ocasiões, quando ele estava liberto, Paulo foi impedido de pregar o evangelho. Nós conhecemos as histórias, não é? Do apóstolo Paulo. E agora, Paulo ali naquela prisão, ele podia pregar libertamente, sem ninguém proibir Paulo de pregar, porque ele estava na sua casa. Então as pessoas vinham até ele para receber a palavra, para receber o evangelho. E hoje, meus irmãos, diante do sofrimento que muitas vezes estejamos passando, será que seria como nós enxergarmos que através desse aparente sofrimento nós podemos ser uma bênção para alguém? Será que nós podemos entender que Deus ele tem planos em nossas vidas que podem parecer planos ruins, mas que apesar de tudo Deus quer nos usar? E olha, o relato da Pena Inspirada, o Espírito que ainda diz que muitos pagãos, muitos romanos, né, inclusive da casa de César. Eu queria que vocês abrissem comigo agora Filipenses, capítulo 1. Eu gostaria que vocês participassem conosco aí. Filipenses, capítulo 1. Não, vamos antes de ler capítulo 1, vamos ler o capítulo 4, verso 22, só para eu comentar algo aqui muito interessante. Filipenses 4, verso 22. Alguém lê para a gente, por favor? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. É este mesmo? Sim, Filipenses 4, 22. Isso, que a gente vai voltar depois lá em Filipenses 1. Mas eu queria ressaltar esse verso, não sabe por quê? Olha só, Paulo na prisão, ele conseguiu pregar e ele conseguiu, através do poder do Espírito Santo, porque não era ele quem fazia a obra, converter os corações de pessoas que moravam na casa de César. Sabe quem era César? César, claro, era um título, né? Era um título dado a rei e a imperadores. Nero estava nessa época ali. E na casa de Nero, que era uma casa perversa, era os seus súditos, né? Aquelas pessoas que viviam ali com ele, eram pessoas ruins, de índole má. E Nero mesmo, né? Nero era uma pessoa terrível. Mas ali naquela casa de César, na casa de Nero, algumas pessoas, e aqui Paulo está dizendo, olha só, os santos os saúdam, principalmente os que estão na casa de César. Ali na casa de César, naquela casa perversa, naquela casa terrível, que blasfemava o nome de Deus, alguns foram conversos. Imagine se Paulo não tivesse ido para a prisão. Imagine se Paulo não tivesse ali, porque, irmãos, por meio da prisão e do sofrimento de Paulo, muitos que até então, olha só, mesmo com a presença de Paulo em alguns lugares, o evangelho não foi tão bem aceito como quando eles estavam na prisão enviando cartas às pessoas. Sabe por quê? Porque o sofrimento de Paulo, é o que nós vamos ver agora em Filipenses 1, versos de 12 a 14. Esse sofrimento de Paulo era semente do evangelho. Ai, meus amados, quem sabe o sofrimento que você está passando hoje é semente do evangelho. Então, no seu sofrimento, irmãos, em nome de Jesus, não blasfeme contra o nome dele. Não, dê glórias ao Senhor. Eu sei que é difícil.
É difícil eu aqui estar numa boa vida e falar para você, olha, irmão, no seu sofrimento, dê glória a Deus, não blasfeme, não reclame. Eu sei que não é fácil, irmãos, mas quando chegar a minha vez, Deus também falará isso para mim. Então, vamos lá agora, os últimos versículos, Filipenses 1, de 12 a 14. Pode ler, irmão, por favor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha, irmão, que maravilha! Olha esse texto, vê se ele não fala o seu coração. Aqui diz, Paulo falou, irmãos, olha só, as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E aí você hoje pode dizer para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, olha, o sofrimento que eu estou passando hoje, ele pode contribuir, ele vai contribuir em nome de Jesus para pregar sobre o Deus que eu confio. Que apesar das coisas ruins que eu esteja passando, Deus está me usando para pregar através do meu testemunho. E aqui ainda diz que as pessoas podiam agora falar, né, mais corajosamente a palavra, sem temor, por conta do testemunho de quem, irmão? Por conta do testemunho de Paulo. E agora não quer você também hoje, em nome de Jesus, dizer para Deus, Senhor, ao invés de reclamar, ao invés de perguntar por quê, ao invés de ficar, né, blasfemando contra o nome de Cristo, não quer você hoje dizer, olha, em nome de Jesus, tudo que eu estou passando hoje é para o crescimento do Evangelho? Irmãos, pode ser para o crescimento do Evangelho da sua própria casa. Aqui você viu que Paulo disse que até no palácio, não é? No palácio, em todos os demais lugares, a prisão de Paulo era falada, sabe como não? A prisão era falada não por ele estar preso, né? Não por ele estar ali, olha, Paulo é um prisioneiro, é um criminoso, não. O evangelho era disseminado, sabe como? Olha, Paulo, um prisioneiro de Cristo, porque Paulo foi denominado, irmão, prisioneiro de Cristo. Não quer você ser prisioneiro de Cristo? Ou você deseja ser um prisioneiro do mundo? Um prisioneiro de Satanás? Um prisioneiro das coisas desse mundo? Das coisas, irmãos, que nos prendem a este mundo, em nome de Jesus. O que tem feito você um prisioneiro deste mundo? Será, irmãos, que é a sua vestimenta? Será que é o seu alimento? Será que são suas palavras, suas ações, minhas palavras? Me coloco, né, humildemente com os irmãos, porque eu também preciso dessa libertação. O que, irmãos, tem me feito preso a este mundo? Irmãos, como ontem, né, o meu esposo pregou aqui para você, eu estava ouvindo, né? E ele falando de matar o eu, não é, irmão? Como difícil é matar o eu. Como difícil é sermos libertos das algemas que nos prendem a este mundo. Sabe qual é o maior desafio para nós? Eu digo por mim, é controlar realmente o que vocês falaram ontem, né? Meu esposo também falou, é a minha boca, a minha língua. É controlar as minhas ações, porque quando eu entrego a Cristo o controle da minha vida, não sou eu mais que controlo. É o Senhor Jesus que vai controlar. Quando você tiver que ficar calado, e você diz, ai, Senhor, como eu queria falar, como eu queria me defender o meu ponto de vista, e eu me calo. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu estou sendo liberto pela glória de Deus. Eu estou sendo liberto das algemas que me prendem ao meu temperamento, ao meu caráter falho. Então, em nome de Jesus, irmãos, sejamos como Paulo, liberto. Liberto muitas vezes, nem sempre da prisão do sofrimento, mas liberto em minhas ações, em minhas palavras. Liberto daquilo que me prende ao egoísmo, ao egocentrismo, ao eu, àquilo que eu penso estar certo. E sabe, irmãos,
o apóstolo também diz, que o Atos dos Apóstolos, né, o livro diz, que essas pessoas que moravam na casa de César, olha só, eles não saíram dali, eles estavam ali naquela casa perversa, naquela casa onde muitas pessoas, né, aquelas pessoas ali eram pessoas incrédulas, mas eles davam testemunho. Aquelas pessoas que moravam na casa de César davam testemunho do Evangelho. Testemunho como, irmãos? A sua vida, com a sua maneira de viver. Hoje, será que eu estou sendo um testemunho na minha casa, que de repente tem algum incrédulo ali dentro da minha casa? Pode ser o meu marido, pode ser meus filhos, quem quer que seja. Ou será, irmãos, que eu estou dando um péssimo testemunho quando eu abro a minha boca, quando eu blasfemo o nome de Deus ao reclamar dos meus sofrimentos, quando eu falo alguma palavra indevida, porque da nossa boca, irmãos, só deve sair bênçãos. Da nossa boca nunca deveria sair maldição ou palavras ruins. Infelizmente, muitos de nós deixamos sair da nossa boca, deveria ser apenas louvor a Deus, sair da nossa boca maldições, coisas ruins que degradam as pessoas, degradam os irmãos, degradam nossos filhos, degradam nosso esposo. Irmãos, em nome de Jesus, sejamos libertos dessa corrente, dessa maldita corrente que é o nosso caráter falho, nossas dificuldades de estarmos diante de Deus, nos humilhando a cada dia. E eu vou abrir aqui um outro parêntese e falar com relação a nossos filhos, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, já tenho um filho casado de 23 anos, né? Já tem 2 anos de casado. E ele e a minha nora, né? São bênçãos em nossas vidas, são glória de Deus. Nós, quando um filho casa, né? Nós ganhamos um filho ou uma filha, não é? Então, a minha nora é uma filha do coração. E como nós temos lidado, irmãos, com os nossos filhos, com as imperfeições dos nossos filhos, com as dificuldades dos nossos filhos. Muitas vezes, a minha filha só tem 14 anos e essa semana mesmo aconteceu um episódio em que ela leu, né? Ela sempre lê, a gente faz assim em casa, cada um acorda, né? Bem de manhãzinha, cada um tem o seu estudo, né? Particular da palavra, e depois, então, nós nos unimos para fazermos o culto familiar. Sendo que, para alguns adolescentes, algumas passagens são bem complicadas, né, de serem estudadas. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos estudar com os nossos filhos, abrir a palavra com eles e explicar a eles. Mas será que nós estamos tendo esse cuidado? Será que nós estamos tendo essa visão, esse carinho de não só cobrarmos nossos filhos, mas estarmos com eles? Hoje, meu outro filho já é casado, eu tive que fazer, eu já fiz, né? Peço a Deus que me perdoe por algumas coisas que ficaram para trás. Eu ainda não tinha visão, mas hoje, com a minha outra filha que ainda está sob o meu teto, eu tento reparar e peço misericórdia a Deus que me ensine a cada dia, porque nós que somos mães, agora eu falo diretamente para as mães, nós somos instrumentos de Deus para a salvação de nossos filhos, também de nossos esposos. Nós devemos ajudá-los, não criticá-los, não é? E nós temos um grande papel, irmão. Às vezes nós queremos ganhar o mundo lá fora, sabe? Às vezes nós queremos ser missionários em outro país ou na igreja. Não estou dizendo que isso é errado, irmão. Não, jamais. Mas, como diz a Bíblia, o que adianta eu ganhar o mundo e perder os meus? O que adianta eu estar no céu com muitos irmãos ou muitos parentes, de repente, né, pessoas que conhecemos, mas os nossos filhos não estarem lá, o nosso esposo não está lá por um mau testemunho que eu dei, né? E, irmãos, ontem eu ouvi um sermão, infelizmente eu só tinha um pedacinho de um irmão dos Estados Unidos, se não me engano, e olha, irmãos, ele falou um relato, eu não me lembro se foi algo que ele leu no seu profecia, eu não me lembro, mas algo me chamou muita atenção. Sabe o que ele disse, irmãos? Que muitos filhos vão virar para os seus pais apontando o dedo e dizer que eles estão perdidos pelo mau testemunho dos seus pais.
Irmãos, aquilo foi lá no fundo da minha alma, no fundo do meu coração. Porque longe de nós, irmãos, nossos filhos apontarem o dedo, né, e dizerem para a gente, olha, sabe por que eu estou perdido? Estou perdido porque vocês não tiveram tempo para mim. Estou perdido porque vocês se preocuparam tanto em ganhar dinheiro, em ganhar o mundo, em fazer e acontecer, mas não estavam preocupados em sentar comigo e me explicar as escrituras. Não estavam preocupados em sentar comigo e dizer para mim o que significavam aquelas palavras. Uma pergunta, irmão. Vocês já estudaram o livro de Apocalipse com seus filhos? Vocês têm dificuldades de entender o livro de Apocalipse e Daniel? Olha, irmãos, sabe que Ellen White diz que os dois livros que devem ser entendidos, lidos e até pregados por pastores nesse tempo que vivemos são esses dois livros, Daniel e Apocalipse. E você entende, irmão? Eu entendo esses livros, esses dois livros proféticos que são para o nosso tempo, porque aquilo que estava lá que Daniel não entendia diz respeito aos nossos tempos. Será que os nossos filhos entendem essas profecias? Irmãos, em nome de Jesus, vamos olhar com carinho para todos, sim, para os irmãos da igreja que precisam de salvação, para os mundanos que precisam de salvação, nossos vizinhos, nossos queridos parentes. Nós tenhamos um olhar cuidadoso para os nossos de nosso lar. Porque, irmãos, em nome de Jesus, as pessoas que nós mais amamos, muitas vezes, são as que mais nós servimos. Então, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, eu, falha pecadora, peço essa misericórdia ao Senhor também. Que eu tenha sabedoria, que eu tenha o olhar de Cristo. E sabe o que o apóstolo Paulo também dizia, hoje mesmo, na minha meditação pela madrugada, eu estava lendo. Que nós tenhamos a mente de Cristo, irmãos. O que é ter a mente de Cristo? Pensar como ele pensava, falar como ele falava, olhar como ele olhava. Então, em nome de Jesus, irmãos, hoje, vamos ter a mente de Cristo. Só hoje. Amanhã, não se importe com amanhã, não. Procure ter a mente de Cristo só hoje. Porque basta cada dia o seu mal. Então, só hoje tenha a mente de Cristo. Peça a Ele a mente de Cristo. Amanhã, ao acordar, pela misericórdia de Deus, peça novamente a mente de Cristo. Para que nós tenhamos um vislumbre do céu. Irmãos, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Ontem, quando eu estava no pôr do sol na casa dos irmãos, nós falamos justamente isso. Cantamos aquele hino, né? O céu é aqui. Irmãos, o céu é aqui, sabe por quê? Porque se eu não viver o céu aqui, como eu vou viver o céu lá, irmãos? Como eu vou viver o céu lá se hoje na minha casa eu não vivo o céu, eu vivo o inferno? Nós vamos alcançar o céu se aqui não for o início de um céu para nós? Fecho parênteses, perdão aí, a gente fez um pouquinho do assunto, mas eu senti, né, impedida a falar essas palavras. E agora voltemos, só para a gente terminar aqui, né, sobre o contexto de Paulo. Cristo, ele está muito interessado em nos usar como ele usou Paulo, irmãos. Como ele usou Paulo em sua prisão, em suas dificuldades, ele também deseja nos usar. Então, hoje, abra o seu coração, diga para o Senhor, Senhor, apesar dos sofrimentos, apesar das coisas tristes e ruins que eu tenha passado, ou que eu esteja passando, ou que ainda vou passar, que o Senhor me use em nome de Jesus. Porque, irmãos, o conflito que nós iremos passar daqui uns dias, nós já sentimos em nossa pele. Nós já vimos através dos noticiários, já vimos através da política. Não estou aqui, né, falando de política para ninguém, em nome de Jesus, longe de mim. Não estou defendendo partido algum, nenhum. Só quero alertar os irmãos que o que está acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo, na nossa vizinhança, quando ouvimos vizinhos, amigos, falando sobre o contexto político, o contexto histórico, tudo que estamos vivendo, irmãos, nós entendemos que nós estamos nas últimas páginas deste mundo. Amém? Amém, porque hoje nós estamos vivendo os últimos momentos. Irmãos, eu acredito que a nossa geração verá o Senhor Jesus voltar em glória e majestade. Irmãos, que nós estejamos em pé este dia. Que nada nos faça cair.
que nada nos faça desistir. E agora eu me lembrei de um contexto, lendo no Atos dos Apóstolos, que Paulo, ao chegar em Roma, sabe o que aconteceu, irmãos? Paulo foi levado junto com prisioneiros. Ali até fala assim, pessoas com rostos, né, zangados, com malfeitores. E ao Paulo chegar ali em Roma, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a zombar, começaram a falar e a gritar. E diante daquela multidão, começaram a sair pessoas que se agarraram, se jogaram ao pescoço de Paulo e dizendo: glória a Deus que você está aqui, Paulo, louvado seja Deus por você. Porque eles ouviram falar do evangelho de Paulo, aceitaram o evangelho de Cristo, né? Não era o evangelho de Paulo, mas as pregações de Paulo. E olha, Paulo chegou ali em Roma meio desesperançoso, meio cabisbaixo. Mas quando Paulo viu aquelas pessoas que foram salvas, foram ganhas para Cristo, para ver seu testemunho, Paulo recebeu, então, a esperança, o desânimo de Paulo foi jogado ao chão, e ele agora reviveu, e ele teve nova esperança, e ele começou a louvar ao Senhor, e ali ele viu que, apesar do seu sofrimento, tudo aquilo que ele estava passando servia para salvar pessoas. Então, o meu pedido, o meu humilde desejo nesta manhã de sábado, que é o dia do Senhor, é que, apesar do nosso sofrimento, sejamos gratos a Deus. E que, a despeito de qualquer problema que eu e você estejamos passando, ou que iremos passar, porque, irmãos, se hoje eu e você ainda não temos sofrido por Cristo, irmãos, um dia nós sofreremos. Um dia, irmãos, nós teremos que dar prova de nossa fé. Então, que hoje, se eu e você estamos vivendo momentos bons, momentos tranquilos de nossa vida, não é? Não estejamos, de repente, passando por nenhuma dificuldade, aparentemente. Sejamos, né, em águas tranquilas. Firmemos o nosso pé nesse dia, irmão, nesses momentos tranquilos, porque certamente passaremos por grandes dificuldades. Mas que sejamos como Paulo, mas que sejamos, irmãos, como um baluarte, sabe? Como uma rocha, porque a nossa rocha é Cristo Jesus. Mas nós devemos nos despedaçar nessa rocha para sermos firmes até o fim. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ajude a sermos testemunhas fiéis a Ele. Glória e paz, irmão, a todos vocês. Amém. Glória a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. Este é o momento que nós fazemos 3 orações, são 2 orações e um louvor. E depois, logo em seguida, nós damos um espaço para as considerações. Então, neste momento, nós vamos fazer a oração. Nós temos aqui alguma irmã que gostaria de fazer a oração? Pronto, o irmão Mário já levantou a mão. Então, vamos fazer o seguinte. Minha querida, a nossa mensageira, então, faz uma oração para nós e, logo em seguida, o irmão Mário, então, faz a segunda e a terceira será cantada. Ciele, então, você pode iniciar a oração, minha querida. Ok, oremos então. Ó Pai, nosso Senhor Jesus, como é maravilhoso ouvirmos e entendermos as tuas maravilhas feitas, ó Deus, na vida de pessoas que viveram há tantos séculos antes de nós. Mas que essas mesmas maravilhas o Senhor também pode operar hoje em nossas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a sermos testemunhas fiéis do Senhor, assim como o apóstolo Paulo foi, Senhor. Assim como tantos outros mártires, pessoas que sofreram, morreram em fogueiras, Senhor. Pessoas que foram maltratadas, ficaram em prisões, acorrentadas. Oh Deus, hoje nós não vivemos essas correntes literais, mas muitas vezes vivemos a corrente do pecado, que nos enlaça. Oh Deus, nos liberte em nome de Jesus dessas prisões. Pai, nos liberte do nosso eu, do nosso egoísmo, e nos ajude a enxergarmos. Senhor, a termos a mente de Cristo, porque é tudo o que precisamos, Pai. A tua mente, pensarmos como o Senhor pensava, ter amor pelos pecadores, ter amor pelos nossos filhos, nossos amados, nossos esposos. Ó Deus, ter amor pela tua igreja.
Amar, ó Deus, aquelas pessoas que erram até mesmo conosco. Nos ajude a ter um olhar, Senhor, de compaixão por esses queridos, porque eles também vivem acorrentados pelo pecado, mas que todos nós sejamos libertos pelo sangue de Jesus. Ó Deus, entrego aqui essa reunião, essas pessoas que aqui estão, acordaram bem cedinhos para terem comunhão com o Senhor. Muitos estão acordados pela madrugada fora, Senhor, buscando o teu poder. Glória ao teu nome, Jesus. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, e que as obras não sejam vistas em nossas vidas, mas que o teu testemunho, Senhor, seja um reflexo da tua glória. Ó Deus, não sei quantos aqui têm passado por problemas ou dificuldades, ou os que ainda irão passar, mas, Senhor, quero te pedir em nome de Jesus que o teu Santo Espírito seja enviado a cada lar neste momento. Senhor, visite com os teus anjos poderosos. Envie o teu Santo Espírito a cada lar, Pai. A cada filho que se encontra dormindo ainda. Se um dos nossos parentes ou nosso esposo, nossos filhos estão dormindo, vá até eles neste momento, Pai. Ó Espírito Santo, coloque a tua mão protetora sobre eles também, Senhor. Nós te pedimos todas as bênçãos, não em nossos méritos, mas no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Grandioso Deus, bondoso Pai, continuando a oração da tua filha, eis-me aqui, Senhor, para agradecer a ti, ó Pai querido, por esta mensagem tão maravilhosa, que tanto falou ao meu coração, ao nosso coração, Pai. Obrigado, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor não nos deixa em nenhum momento de nossa vida. O Senhor sabe, conhece todas as minhas lutas, todas as nossas lutas, o que temos enfrentado para seguir no teu caminho. Humildemente, eu rogo ao Senhor que tenha compaixão do teu povo. Compadeça-te, ó Pai, de nós, de nossos familiares, de nossos filhos, das esposas, dos esposos, que ainda não tomaram a decisão de serem firmes, de cumprir a tua palavra à risca, acima de todas as coisas deste mundo. Por misericórdia, perdoe nossos pecados. Pelo sangue de Cristo Jesus, perdoe-nos, ó Pai, nossas faltas, nossas transgressões, nossa desobediência, Senhor, à tua palavra. Ó Pai querido, por misericórdia, imploro-te neste momento pelo pedido que foi feito aqui no grupo, ao qual nossa irmã suplica e roga orações por seu pai. E neste momento, teu Espírito Santo possa ir até ele, segundo o teu amor e a tua graça, e possas, Pai, tocar na sua enfermidade. E se for do teu agrado, que neste momento ele possa sarar. Assim também peço por cada um que esteja enfermo neste momento, cada um dos teus filhos que estão passando por provas e lutas, que possas visitá-los, Pai. Em nome de Jesus eu imploro, meu Deus, nos reavive, Senhor. Nos fortaleça, nos prepare para sermos fiéis a Ti, assim como o apóstolo Paulo foi. Nos batize, ó Pai, com Teu Espírito Santo, pois sem Ele nada nós podemos fazer. Queremos Te servir, sentimos o toque do Teu Espírito Santo e muitas vezes não recebemos a força e a coragem para cumprir o Teu chamado, Pai, porque infelizmente muitos de nós, no meio da luta, às vezes perdemos a fé, não totalmente, Senhor, mas um pouco.
E às vezes não conseguimos crer que diante de tais situações o Senhor pode nos tirar de lá. E eu te louvo porque o Senhor tem nos provado nesta sala que teu Espírito está preparando o teu povo. E que os sofrimentos que passamos é para que o Senhor nos use. Por favor, abençoe aqui a cada família representada. Hoje é o teu santo dia. Que teu Espírito Santo venha nos santificar. E que possamos ser santificados pela tua palavra e assim aprendermos a te louvar, a te adorar na beleza da tua santidade. Eu te rogo, agradecido no doce nome de Jesus. Um feliz sábado a todos nós. Amém. Envio a ti aos campos da seara, sem me aceifar, sem honras receber. Abre o microfone, Jeane. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem poupar-te. Ó, vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas quebrantadas, e por alguém, ora chorar, velar, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Este é o momento em que nós abrimos para as considerações. Aqueles que sentiram o desejo de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. Temos aqui uma mão levantada. Cristine, seja bem-vinda, princesa. Bom dia a todos. Bom dia, Ciele. Saudade de todos e dos SEGs. Bom dia, Então, minha amada. Tudo bem, né? Então, por coincidência, não, por providência, eu estava lendo que também Atos dos Apóstolos, hoje, antes da sala, sobre esse capítulo aqui que fala de Nero, né? Quando Paulo estava preso ali em Roma, e aqui fala assim que Nero nunca tinha ouvido a verdade como a ouviu naquela ocasião. Ele tremia aterrorizado ao pensar em um tribunal onde ele, o governante do mundo, finalmente seria acusado. Teve medo do Deus do apóstolo e não se atreveu a pronunciar sentença sobre Paulo. Uma sensação de pavor conteve seu espírito sanguinário. Por um momento, o céu foi aberto ao insensível Nero. Ele pareceu desejar a paz e a pureza daquele lugar, mas só por um momento ele acolheu o pensamento de perdão. Então, emitiu a ordem para que levassem Paulo de volta ao calabouço. Então, assim, igual você falou, né? Paulo nunca tinha pregado com tanto poder, né, como ele pregou nas prisões. E ali o Nero, ele teve aquela oportunidade, embora ele não tenha se convertido, né, ele teve aquela oportunidade de ouvir, e eu fico pensando assim, como que vai ser conosco, né? Às vezes a gente fala, e as pessoas não dão crédito.
Mas, igual você falou, um dia vai chegar o dia que a gente vai também sofrer perseguição, vai ser preso, né? E talvez ali naquelas prisões que nós vamos sofrer, muitos vão se voltar, né? Vão se lembrar do que a gente falava, porque eu não sei vocês, mas eu falo, né, do que o Espírito de Profecia fala, que nós vamos ser perseguidos, né? Falo com minha família, meus filhos e tal. Então, naquele momento que nós realmente formos perseguidos e presos, né, por causa da palavra de Deus, possa ser a oportunidade, né, de salvar muitas pessoas, né? Igual quando Pedro esteve na prisão também, o carcereiro foi convertido e muitos ali foram convertidos, né? E Paulo ali, na prisão, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de muitos. E que nós possamos estar buscando de Deus o poder, né? Para que quando nós passarmos por prisões, nós também formos instrumentos nas mãos dele, né? Falarmos com ousadia, trepidez que Paulo teve para que as pessoas possam aí sim nos dar crédito, né? Dar crédito à nossa voz. Essa é a minha consideração. Obrigada, minha querida. Jeane escreveu aqui que nós devemos ser fiéis nas provas. E eu estava pensando exatamente isso. Pregue aonde você está. Pregue na circunstância que você está. Porque nós queremos que Deus mude as nossas circunstâncias para a gente pregar. Nossos olhos precisam estar fixos em Cristo, não importa onde nós estamos. Aonde você está, pregue. Na circunstância que você está, reflita o caráter de Cristo. Nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo, não importa aonde nós estamos, e nem que situação, e nem que circunstância. Está passando por doença? Pregue. Está passando por dificuldade no casamento? Pregue. Está passando por problema com o filho? Pregue. Nós estamos aqui para refletir o caráter de Cristo e não olhar para as dificuldades. Eu achei muito interessante que o Paulo, o livro Desejar, é incrível, né? Realmente não existe coincidência. Eu estava ontem à noite estudando Atos dos Apóstolos. E eu li esta frase que me chamou a atenção. Havia muito tempo que Paulo queria visitar Roma. Desejava muito testemunhar de Cristo ali. Mas compreendera que seus propósitos haviam sido frustrados por causa da inimizade dos judeus. Mal imaginava, mesmo naquele momento, que seria como prisioneiro que ele chegaria a Roma. Olha só, o desejo de Paulo era ir pregar em Roma. Lógico que ele não imaginava que ele ia preso para lá. Ele imaginava que ia tudo bem, que ele ia pregar o evangelho com tudo maravilhoso. E agora ele vai preso. Mas ele pregou. Você está com problema no seu casamento? Reflita o caráter de Cristo. Está com problema de saúde? Reflita o caráter de Cristo. Problema de doença? Reflita o caráter. Problema na igreja? Problema financeiro? É aí que é para você pregar, não importa as circunstâncias. José estava como escravo, ele fazia bem feito, Cristo estava com ele. José foi para a prisão, Cristo estava com ele. Você está na doença, Cristo está com você. Problema financeiro, Cristo está com você. Aonde você está? Reflita o caráter de Cristo. O nosso chamado não é para apagar fogo. O nosso chamado é para refletir o caráter de Cristo. Problema com o filho, com o marido, com o financeiro, não importa. Cada um no seu lugar. Nós precisamos parar de ficar desejando o lugar do outro, parar de ficar querendo que as circunstâncias mudem para a gente refletir o caráter de Cristo. Pregue aonde você está. Reflita o caráter de Cristo. E era isso que Paulo fazia. Atos dos Apóstolos diz que nunca houve um obreiro mais perseverante e abnegado do que Paulo. O coração de Paulo ardia em amor pelos pecadores e ele dedicava todas as suas energias à obra da salvação. Esse é o convite de Cristo para nós. Não ficar olhando para as nossas circunstâncias. Ele não perdia oportunidade para falar do Salvador ou de ajudar os que estavam em luta. Ia de lugar em lugar, pregando o evangelho de Cristo e estabelecendo igrejas. Olha que testemunho lindo, eu amei a mensagem que Deus enviou para nós. Todas as mensagens, né?
Mas o testemunho de Paulo é lindo. E o que eu tirei desta mensagem, que o Senhor mandou para nós hoje, é esta mensagem: pregar aonde nós estivermos e nas circunstâncias que nós tivermos. Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Você está com a mãozinha levantada? Bom dia, gente. Feliz sábado. Bom, gente, o que me chamou bastante atenção na mensagem, né? Primeiro é a pessoa de Paulo. Paulo, ele era um mensageiro e ele fez de tudo, né, para que as igrejas compreendessem ali o que ele estava falando. Mas a gente viu aqui, né, no relato bíblico, que ele sofreu, né, primeiro internamente, né, e isso às vezes causa dissensões, sofrimento, né? E Paulo, ele sofreu ali, mas ele mesmo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Mas nesta madrugada, eu estava aqui lendo o livro Eventos Finais, e lá na página 59, um texto me chamou muita atenção, e eu me demorei a meditar nesse texto, que fala assim: enfatizar a unidade e não as diferenças. Existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade. A única segurança para qualquer um de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos experientes. Isso tem que ser apresentado a eles, com espírito, humildade e pronto para aprender, fazendo oração fervorosa. E se eles não virem luz, leve em conta seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança. Eles ali não concordavam, né, com Paulo, acharam que Paulo estava pregando uma nova doutrina. Quando nós tivermos dúvida, aqui fala que nós devemos procurar pessoas mais experientes, né? E eu achei muito lindo esse verso, né, que está lá em Provérbios 11:14. E se não virem luz, leve contra seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança. Devemos tornar evidente que é essencial sermos unidos, não para exigir que os outros concordem com as nossas ideias, mas porque se todos buscarem a mansidão e a humildade de Cristo, terão o mesmo sentimento que ele, então haverá unidade de espírito. Insisto com o que dizem, crer na verdade, que andem em união com os irmãos. Não procuremos dar ao mundo oportunidade de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um ensina uma coisa ou outra. Evitemos a dissensão. Isso aconteceu com Paulo. Foi uma experiência amarga, mas nós temos que buscar aqui o conselho que a serva do Senhor deixou para nós, para que nós possamos, nesses últimos dias, mais do que nunca, nos unirmos num único propósito, que nós possamos aqui, então, sermos mansos e humildes, e sermos como Cristo, ter a mente de Cristo e termos o caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê um feliz sábado. Amém, amém. Meus queridos, não tendo nem mais uma mãozinha aqui, hoje é sábado, né? Vamos fazer a nossa oração para nos prepararmos para ir para a casa do Senhor. Então, vamos fazer a oração final. Cielen, que Deus continue te abençoando, minha irmã. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou através de você, que o Senhor continue abençoando você e sua casa, que você continue sendo instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Irani, o irmão Mário tinha levantado a mão, ele já falou?
Ele levantou a mão, foi para orar, foi na oração. Ele orou, Ah, ok. tá certo? Irmã, eu só queria fazer um agradecimento. Posso? É rápido. Pode, irmão Mário, seja bem-vindo. Um feliz sábado a todos. Que bom estar aqui com o povo de Deus. Isso é maravilhoso. Essa mensagem, graças a Deus, eu precisava ouvir, né? Tenho buscado viver nos caminhos do Senhor a cada dia, cada momento, e me fortaleceu bastante. E para que a gente possa continuar confiando nesse Deus que prepara tudo, que envia os seus mensageiros para ajudar os seus, queria compartilhar só um versinho aqui para que a gente encontre força nele e siga essa caminhada até o fim. Está no Salmos 34, verso 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O verso 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Queria deixar os nossos irmãos e irmãs com essa mensagem também, de que quando nós estamos nos caminhos de Deus, sendo justo, sofrendo porque você é correto, sofrendo porque nós seguimos o caminho de Cristo e vivemos o que Cristo quer que a gente viva, ao nós clamarmos, o Senhor nos ouve. E a aflição, ela não fica para sempre conosco, ela passa. Deus seja louvado, um feliz sábado a todos. É verdade, irmão Mário, é verdade. Deus seja louvado. Meus queridos, vamos então fazer a oração final. Quem gostaria de fazer a oração final para nós? Eu faço, Irani. Ok. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, somos imensamente gratos a Ti, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de nesta madrugada acordar com vida, com saúde, com o desejo, meu Deus, de ouvir a Tua voz mais uma vez. Obrigada pela mensagem, obrigada pela mensageira, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre ela e sua família, meu Pai, cubra-os com Teu manto sagrado, para que eles continuem, meu Deus, sendo instrumento nas mãos do Senhor. E que cada um de nós possamos também receber o poder do alto para testemunharmos, meu Deus, no nosso dia a dia, da luz que temos recebido, meu Pai. Que nós possamos ser exemplos, meu Deus, de cristãos que o Senhor deseja que nós sejamos, em nosso lar, na nossa casa, na casa de nossos pais, na casa de nossos filhos, onde nós passarmos, meu Deus, nós possamos ser luz neste mundo. Que o Senhor perdoe nossos pecados, meu Deus. Somos pecadores, somos falhos, mas dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Pedimos o perdão, meu Deus, para que possamos reerguer quando cairmos, meu Pai, e que nós possamos permanecer firmes, meu Deus, no propósito de buscar ao Senhor, de buscar o poder do Espírito Santo. Derrama, Senhor, o poder do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. Derrama na plenitude, meu Deus, o Teu Espírito em nós, para que possamos ser atalaias, possamos ser como Paulo foi, intrépido, meu Deus, e ousado, meu Pai. Quando o Senhor precisar de nós, nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor nos dê um bom sábado na Tua companhia. Hoje, aqueles que forem para a igreja possam ali, meu Deus, congregar com felicidade, transmitir, meu Deus, a paz que excede todo entendimento para os irmãos. Aqueles que não forem como eu, vou cuidar do meu Pai, que o Senhor possa nos usar ali também, meu Deus, onde estivermos, para que sejamos testemunhas Tuas, meu Pai. Pedimos a proteção do Senhor a cada um aqui dessa sala, todos os irmãos, seus familiares, que o Senhor esteja, meu Deus, cobrindo cada um com Teu sangue. Perdoa, Senhor, os pecados dos nossos filhos também, meu Deus. Converta-os aos Teus caminhos, Senhor, aqueles que ainda não são convertidos. É o que eu te peço e agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Amém. Nós desejamos a todos um sábado feliz na presença de Deus. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, pessoal. Deus os abençoe mais uma vez. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado a todos e agradeço a irmã que nos convidou e continuarei em oração por todos para que sejamos testemunhas do Senhor. Fiquem com Deus. Feliz sábado. Amém. Feliz sábado a todos. E até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui no mesmo horário. Até amanhã, pessoal.